Então, a gente queria só fazer o início do fim aqui da sessão de encerramento, com uma síntese que o Vitor vai fazer das reuniões que aconteceram hoje de manhã, com relação a esse grupo que está focado dentro da agenda da restauração no ambiente da América Latina. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que tuvieron el aguante de quedarse hasta este momento. Agradecerles muchísimo la participación y solamente comentarles que hoy día, mientras ustedes estaban en actividades, estuvimos reunidos todos los invitados internacionales en esta cumbre latinoamericana de restauración de paisaje. Agradecer mucho el entusiasmo, la fuerza, las ideas de todos y cada uno de los países. Fue muy importante el conocer experiencias. Hablamos de muchos temas, uno de ellos acerca de cómo podemos fortalecer políticas de Estado, que sean políticas que trasciendan los periodos, los momentos a los diferentes niveles y que realmente sean políticas de Estado, como estas políticas de Estado están basadas en el capital natural y por supuesto como deben contemplar la restauración. Y es importante tener estas políticas adecuadas a los diferentes niveles. También en estas políticas de Estado el tema de monitoreo. El tema de monitoreo es, en mi experiencia, algunas veces, cada 4 o 5 años tenemos un nuevo sistema de información y eso es algo que no debe ocurrir, sino que debe haber una continuidad, por supuesto actualizando herramientas, pero tiene que ser consistente a lo largo del tiempo. La buena gobernanza es fundamental para el desarrollo local, para el desarrollo nacional y para el desarrollo continental. La coordinación intra e interinstitucional es fundamental. Hemos hablado mucho que a veces dentro de nuestros propios organismos de gobierno, incluso a veces de la sociedad civil, no tenemos esta interlocución tan rica que nos ayuda a crecer. Es fundamental el incrementar la inversión social. Y cuando hablamos de inversión social, la inversión en medio ambiente es una inversión social y es algo que tiene que estar claro. No es tan importante como salud, tan importante como educación, es la base de la sostenibilidad de nuestras sociedades. También hemos hablado de que cada país debe contar con un nodo de restauración para articular estas intervenciones. Pronto vamos a tener, con lo que es el Pacto del Bosque Atlántico en Brasil, que va a haber una conferencia pronto, cómo nos articulamos a todos estos procesos, cómo cerramos la brecha entre proyectos e inversionistas. Hablamos de seguridad jurídica, creación de organizaciones de productores. Otro tema que hablamos y fue muy importante es cómo logramos fomentar el consumo de productos sostenibles. ¿Qué pasa con el consumo responsable? Todos somos responsables de lo que consumimos y deberíamos ser responsables de lo que exigimos y cómo se produce lo que vamos a conseguir. Sensibilización, que es un término que es muy fácil decirlo, pero ¿cómo logramos cambiar ese imaginario? ¿Cómo logramos cambiar en nuestras sociedades? A veces andamos sensibilizando 10, 20 años y no hemos cambiado nada, pero ¿cómo podemos realmente ser parte de ese cambio? Y creo que con la participación y el entusiasmo que todos ustedes están demostrando, ahora vamos a lograrlo. ¿Cómo maximizamos los canales actuales estratégicos para el financiamiento? ¿Cómo la restauración debe contemplar el costo de restaurar el capital natural? Hablamos sobre escalamiento también. La innovación es un tema muy importante en el escalamiento, eso no tiene que perderse. La capacitación, la profesionalización, la educación a todos los niveles, formal, no formal, es un tema que venimos hablando hace mucho y cómo logramos utilizar las tecnologías nuevas. Comunidades de práctica. Es muy fácil hablar de comunidades de práctica, de redes, pero si todos y cada uno de nosotros que estamos ahí no participamos, no somos activos, no va a funcionar. Puede llamarse red, puede llamarse comunidad, pero depende de cada uno de nosotros que
que funcione. La gestión del conocimiento es importante, entender qué significa gestión del conocimiento, que todos nosotros gestionamos y creamos conocimiento a cada momento y cómo logramos aprender de eso. La discusión fue muchísimo más amplia, como pueden darse cuenta, 40 latinos en salas hablando, no se callan nunca, entonces, y hablamos y compartimos muchas experiencias de toda Latinoamérica. Agradezco muchísimo a todos los colegas que han estado con nosotros y hablamos unos cuantos próximos pasos, que es hacia dónde vamos después de todo lo que hablamos. Lo primero es que vamos a tener como esta lista de distribución, algo muy clásico, que vamos a mantener los canales de comunicación abierta y actualizada para los participantes de la cumbre, y vamos a tener más personas, porque por ejemplo, para mí fue interesante vincularme con colegas del sector forestal, porque yo estoy mucho más vinculado al sector de biodiversidad. ¿Cómo creamos esos puentes? ¿Cómo vamos aumentando esos puentes? Y eso es lo que nos hemos comprometido como cumbre, como todos los latinos que estamos acá. Vamos a preparar una agenda no solamente para los donantes, para todos los actores, para presentarle en la reunión regional del desafío de Bonn a realizarse en Panamá, que hay pronto el Bonn Challenge, que va a haber esta reunión regional. Entonces tenemos que presentar una agenda, y la agenda que queremos presentar es esto que les he descrito muy rápidamente, y mejorarlo y presentar esto. ¿Cómo mejoramos el conocimiento de lo que está pasando a través del mapeo? ¿Qué iniciativas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué es lo que estamos conociendo? ¿Qué mapeos ya existen? ¿Y qué iniciativas se integran a estos mapeos? Entonces, es algo que vamos a trabajar como colectivo. Otra cosa que vamos a trabajar, que ya hay información que es rigurosa, que es basada en ciencia sobre costos y beneficios de diferentes opciones disponibles para la restauración. Realmente presentar datos, que es importante, y eso es como conjunto nos comprometimos a hacerlo. La inclusión y participación multisectorial es algo que hemos estado oyendo a lo largo de estos 2 días. ¿Cómo logramos en el mismo territorio tener una visión por lo menos coordinada y conjunta? No lo que yo ponía el ejemplo, uno a veces llega al campo y dice, yo vengo a controlar especies invasoras, yo vengo de desarrollo rural y tenemos una nueva especie de África que vamos a poner acá, en un mismo territorio. Entonces es cómo logramos realmente coordinar y hablar entre nosotros qué tipo de futuro que queremos y cómo inducimos ese futuro. Para concluir, en esta comunidad de práctica, hablar acerca de buenas prácticas, cómo incidir con buenas prácticas en el sector privado, en el sector de pequeños propietarios, en otros sectores sociales. Buenas prácticas nos ayuda a todos. Y cómo hablamos, cómo incidimos y queremos incidir en los sectores, pero para incidir en estos sectores tenemos que mostrar cómo debería ser ese cambio, cómo cambiamos los sectores. No es solo hablar con los sectores. Esta es la información científica que tenemos, esta es la experiencia que tenemos, y sugerimos que el cambio y las buenas prácticas vayan hacia adelante. Entonces, eso es en lo que quedamos. Para concluir, y yo sé que todos deben estar cansados, solamente agradecer de todo corazón a nuestros socios de la coalición, agradecer al museo que nos ha prestado este espacio tan lindo, tan hermoso, tan inspirador, agradecer a mis colegas de la oficina de Brasil, Miguel Moraes y su equipo, con todo el esfuerzo que han hecho para tenernos juntos, mis colegas de Mesoamérica, todos los que han participado en esta cumbre. Nos han dado 2 días pero muy llenos y muy emotivos, y a todos ustedes que han estado participando en este evento, muchas gracias. Obrigado, Vitor. Eu acho que, como a gente sabe, nós estamos vivendo um momento muito delicado no país, e a gente teve a notícia em cima da hora da impossibilidade do ministro estar aqui com a gente, mas acho que isso simboliza uma situação que só reforça
a importância de uma iniciativa como a da Coalizão, como esse evento conjunto com a IUCN, que acho que demonstra a responsabilidade de todos nós e da sociedade como tripulantes e não como passageiros desse processo, né? Nesse contexto, eu queria pedir para o Guilherme comentar 2 pontos aqui para a gente, com umas palavras finais do fechamento desse evento e da abertura do novo momento da Coalizão. Durante muito tempo, o Guilherme foi um defensor da necessidade de uma maior articulação entre os diversos atores da sociedade envolvidos com toda a discussão da sustentabilidade, do desenho diferenciado para o futuro do Brasil. Essa necessidade de articulação não é trivial, cada organização tem a sua pauta, e essa situação de fragmentação, ela estava resultando praticamente num bloqueio da agenda. Então, a primeira questão que eu queria provocar aqui no Guilherme é como o que de alguma maneira o que foi o fator que justificou, que proporcionou a criação da Coalizão. O que está por trás da gente ter conseguido superar uma barreira tão grande quanto essa óbvia necessidade de articulação. E a outra questão que eu queria fazer para ele, né, como o Guilherme, como um dos que trouxeram a visão da Coalizão, que logo no início deu suporte de várias formas, especialmente intelectual, para a criação da Coalizão. Qual é a sua visão, Guilherme, dos próximos passos e os próximos desafios que a gente tem como movimento? Obrigado, Roberto. Boa noite aos bravos, resistentes aqui, as nossas mulheres e homens aqui comprometidos com a causa, porque estar aqui essa hora não é fácil. Eu prometo que, mesmo sem a convocação do meu caro Marcelo, serei muito breve. Eu posso dizer, bom, primeiro de tudo, eu queria dizer da minha satisfação pessoal de ter visto a participação bastante intensa, todos aqui são testemunhas do número de pessoas que aqui esteve presentes, da qualidade dos painéis, faltando um pouco mais de mulheres, mas nada é perfeito, a Luana vale por várias, né? Aqui, Elizabeth, abrilhantando o painel anterior, nossa querida Celina, uma das criadoras também aqui fazendo, a Ana Antônia. Bom, para mim é uma satisfação enorme ver o que aconteceu aqui e mesmo corroborado com neste final pela ausência do governo, né? E eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal, a gente sabe que pode acontecer, ser ministro não é uma coisa fácil, mas isso dialoga até com o que o Vitor acabou de colocar aqui, que nós estamos discutindo para criar políticas de Estado. E este talvez tenha sido a principal e maior motivação da minha contribuição e de todos nós, o Roberto, outros aqui, de criar um movimento como a Coalizão. Se a gente ficar esperando os nossos governantes, em qualquer lugar do mundo, hein? Vamos lembrar que os nossos irmãos do Norte estão arriscados de eleger alguém que já declarou que vai anular o Acordo de Paris, né? Então, o problema político não é apenas brasileiro. Nós não somos assim, nós somos um péssimo exemplo nesse momento, mas não estamos sozinhos. Então, esse é um convencimento que eu venho construindo ao longo da vida, né? E a vida que já não se faz tão curta, de que, se a gente quiser melhorar as condições de vida da sociedade, a condição de vida nossa, dos nossos filhos, eu já tenho vários netos, a gente tem que meter a mão na massa. Não basta ser um bom cidadão, é muito importante, a gente pode fazer muito enquanto indivíduo, enquanto bom eleitor, enquanto gente que não joga o papel na rua, que não suborna o guarda, e muitas coisas como indivíduo.
Mas, além de indivíduos, nós somos empresários, nós somos membros de ONGs, como muitos aqui são, e, nesses múltiplos papéis, nós temos que contribuir para formar uma sociedade melhor para se viver. Não tem outro jeito. Pura e simplesmente... A boa notícia é que dá para fazer muita coisa. A má notícia é que, se quiser ficar de fora, não vai dar. Vai ter que se submeter aos desígnios de algumas lideranças que muitas vezes não nos engrandecem. Eu acho que foi através de tudo isso, e depois também uma outra convicção que vem se formando ao longo da minha vida é que as instituições existem para alcançar uma missão. Elas não existem para se engrandecer, seja ela qual for, e eu digo isso em todas as que eu participei. Sempre me lembro ainda na Fundação Abrim, que foi uma das primeiras que eu participei pelos direitos da criança, que eu falei, o dia que a Fundação puder acabar, tem que ser celebrado, que vai ser o dia que os direitos das crianças e dos adolescentes serão respeitados na sua plenitude e que não se justifica mais que exista a instituição Fundação para a Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e assim por diante. Então, foi baseado nesses valores muito simples. Não se faz nada sozinho, não adianta, a instituição estar a serviço de uma missão que é maior do que os seus membros ou da instituição em si mesmo, que a gente provocou, e junto com muitos bons companheiros, vários dos quais estão ou estiveram por aqui ao longo desses dias, falou, não dá mais para a gente deixar o óbvio escorrer pelas nossas mãos. O clima, eu achei ótima a colocação do Juliano ontem, todo mundo gostou bastante, e eu vou repetir mais uma vez a história do clima de crises e a crise do clima. Eu já em 2000... Bom, eu já estou perguntando, sem saber o que era a gestão de landscape, mas quando eu participei do Funbil, a Rosa é testemunha lá atrás, que eu falava assim, como é mesmo? Temos uma questão, né? Como é que se usa o território? Como é que se usa nos diferentes... a urbanização, a produção de energia, a produção de florestas, de serviços ambientais? Como é que essas coisas, em muitos momentos, conflitam? Como é que se lida com isso? Aí eu descobri que... Eu tinha certeza da minha ignorância sobre o tema, mas eu descobri que pouco se sabia de uma maneira mais ampla sobre isso. O Cláudio, um dos companheiros que, naquele momento ali, eu tive o prazer de conhecer, sabe que a gente começou a se perguntar coletivamente. E quando, mais recentemente, 8 anos atrás, a grande crise de 2008, eu estava num momento da minha vida de me pensar um pouco no legado, eu pensava exatamente no que nós estamos discutindo, nessa brincadeira da oportunidade que a crise do clima significa para sair desse clima de crises que nós estamos atolados até, né? Estamos submersos, né? Que já naquele momento, uma outra enorme crise, que não tinha ainda estourado, o Lehman Brothers não tinha estourado, mas estava claro, o subprime, já todo mundo sabia que ia quebrar nos Estados Unidos, só faltava alguém, né, entregar o bilhete ali para a coisa acontecer. E eu me lembro de estar com alguns bons companheiros aí de trajetória, socioambientais, etc., me perguntando o que vai acontecer. Temos uma bolha clara de hiperconsumo, de hipercrédito, de um monte de coisa que vai explodir. Explodiu em outubro ou novembro, se não me engano. Temos um Brasil que avançou muito desde 88, da Constituição, da redemocratização, etc., seja com a responsabilidade fiscal construída pelo primeiro governo, lá, Fernando Henrique, Itamar Franco, etc., temos uma inclusão social importante, promovida pelos primeiros governos Lula. E agora? O que a gente quer da vida? O que a gente vai fazer da vida? E, para mim, já era absolutamente claro que a grande crise ambiental que se delineava, associada a uma crise como
o meu caro Abramovay fala que é muito mais ampla, que é de comportamento, que é de valores morais, etc., etc., da falsa crença de que a felicidade vem do hiperconsumismo ou da acumulação de bens, etc., etc. Como é que a gente lida com isso e como é que a gente lida com isso enquanto nação, né? E via, naquele momento, uma enorme oportunidade para o Brasil. Primeiro, uma necessidade de pensar o futuro, que tudo bem, andamos bem 16 anos, mas e agora para onde vamos? Naquele momento, 2009, 2010, vinham as eleições de 2010, a discussão era sobre passado, quem tinha sido melhor, Fernando Henrique ou Lula, como é que essa coisa se dá? Ninguém ousava pensar, discutir futuro, né? Gozado, estranho, né? Isso me incomodou profundamente. Me meti até a virar político, está aqui o meu caro Capô, companheiro de trajetória ali, a virar candidato, porque me irritava profundamente que não se discutisse o que a gente queria de futuro para esse país. E, na verdade, eu não tive nenhum outro propósito de participar junto com a Marina, o que muito me honrou naquela eleição, senão trazer esta discussão que nós estamos tendo aqui agora para a pauta, para a agenda. Falar, escuta, está acontecendo alguma coisa no mundo, existe uma crise, se ninguém percebeu, é bom lembrar, né, que existe aquecimento global, que existe a crise econômica, que existe uma superposição de crise, e que nós temos que entender e discutir minimamente o que a gente quer construir para o nosso como futuro para todos nós. Via naquele momento, e foi isso que procuramos trazer, uma oportunidade de desenhar, de fato, um futuro diverso em cima de uma economia de baixo carbono, que tem 1001 definições, eu adorei os comentários do Abramovay, as adjetivações, as expansões do conceito que o Abramovay trouxe para a economia de baixo carbono, que é toda uma mudança muito mais ampla do que pura e simplesmente emitir menos, mas que o Brasil, obviamente, tinha as tais vantagens comparativas que não tinha conseguido, como não conseguiu até hoje, transformar em vantagens competitivas, em maior prosperidade, numa sociedade mais justa, mais inclusiva, que não vem automaticamente, que eu concordo plenamente com a colocação da Fátima aqui de solidariedade, que não é só emitir menos para incluir as pessoas, mas é uma possibilidade, sim, de criar prosperidade. Sem criar prosperidade, dificilmente a gente vai poder melhorar a vida de todos nesse país. Então, nós precisamos criar prosperidade e distribuir e diminuir desigualdades. E era desse futuro que eu me propunha a ajudar a discutir. Esses foram os impulsos que levaram também, mais recentemente, a ajudar, com poucos recursos possíveis, a constituir a coalizão. Falo, não é possível que tanta gente inteligente, tanta gente do bem, fique, para usar até um termo que o Capô usou hoje, quer dizer, fique nos seus guetos. Cada um fica cuidando das suas instituições, muito nobres, ambientalistas de carteirinha de 20, 30 anos, mas cada um no âmbito das disputas de fundraising para as suas instituições, né? Governos, nem se fala, interessados na sua não sustentabilidade política, entendendo como é que vão lidar, e empresas tentando fazer, algumas mais comprometidas, outras nem tanto, fazendo um greenwash. Não é possível que isso... Não dá para continuar isso. Então, a gente tem que transcender a nós mesmos, nós temos que buscar uma transcendência e falar, pô, pelo menos vamos pensar junto. Tem muita inteligência instalada, tem muita inteligência embarcada aqui, a gente viu ao longo desses 2 dias, uma demonstração clara disso. Tem muita gente do bem, só que eu acho que a gente está sendo muito ineficiente. A gente precisa baixar o ego das instituições, baixar o ego pessoal, entender que sozinho nós não fazemos nada e começar a se juntar, tão simples quanto isso, e falar, vamos discutir por onde é que a gente tem que ir, e, obviamente, superando um antagonismo, no meu entender, quase que estúpido, desculpem a palavra, do velho ruralismo, que nem representa o agronegócio de uma maneira mais ampla, obviamente,
mas de um ruralismo arcaico com um ambientalismo arcaico, uma discussão exacerbada e a gente estagnado, a gente como país, como sociedade estagnada. Eu falei, não é possível, esse negócio me incomoda demais. Eu vou vou ajudar a empurrar alguma coisa que supere essa dicotomia, esse não diálogo tão imobilizador para a sociedade brasileira. E foi assim, Roberto, que você partilhando, e muitos outros que aqui estão partilhando dessa vontade, dessa esperança, né, da gente ser capaz de estabelecer, de escutar o outro, de se abrir, de ouvir, de se colocar, de usar argumentos, de mudar, né, de ceder e de construir caminhos para um futuro de melhor qualidade para todos nós e para gerações futuras. Eu não tenho a pretensão de dizer qual é o desdobramento que tem. Eu tenho quais são os próximos passos da coalizão. Eu continuo tendo, saio daqui com a esperança renovada de que nós estamos fazendo alguma coisa muito importante, muito relevante. Resultados que vão ser melhores aqui, piores ali, tem grupo de trabalho que vai decolar, tem grupo de trabalho que vai atolar, sabemos, é da vida. Mas eu tenho certeza e confiança de que a gente está fazendo alguma coisa que vale a pena e que é fundamental nessa aridez que a gente vê, principalmente na área das lideranças políticas, que a gente sabe que vive momentos, independente do governo A, B, C ou D, se é legítimo, não é. Acho que a gente tem que seguir o livrinho, a Constituição e ir vivendo dia após dia, mas a verdade é que nós temos uma carência de liderança. Fazer aqui o meu comercial, quer dizer, como eu não me conformo em não ter liderança também, como eu acho que já fiz a minha parte lá de estar mais à linha de frente, estou ajudando a construir uma rede de ação política pela sustentabilidade. Começou em 2002. Obrigado. Em 2000, hoje está já com 600 e poucos líderes envolvidos, entre jovens, empreendedores cívicos e líderes RAPs e tal. Porque dá para se conformar? Não dá. O que a gente faz? Não temos as lideranças que a gente gostaria de ter. E o que a gente faz? Desiste? Muda para Miami? Pô, é bacana, legal, Miami é uma bela cidade, não tenho nada contra, mas não é o que eu quero fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer, dar o melhor. Eu acho que isso dá sentido à vida. Então, para mim, me diverte. Vai. Eu acho que buscar essas tarefas complicadas e impossíveis, acho que ajudam a dar sentido para a minha vida. Eu saio daqui com a esperança renovada e estimulando que vocês não desistam, continuem na batalha, porque eu acho que a gente pode produzir grandes resultados e eu espero estar ainda por aqui para ver alguns deles e para poder celebrar com vocês. Vamos descansar, que acho que todo mundo merece. Muito obrigado. Muito, muito, muito contente de ver todos vocês aqui irmanados por um objetivo tão nobre. Muito obrigado. Antes de encerrar formalmente, acho que a gente precisa agradecer profundamente a todos os que ajudaram a organizar e a realizar esse evento, a TNC, a WRI, o WWF, a CI, o FBDS, o CBEDES, muito especialmente, né, a IUCN e ao Museu do Amanhã. Realmente, eu acho que não podia, esse evento não podia se realizar num lugar mais representativo do que esse. A gente espera que essa possa ser uma casa da coalizão em vários outros eventos, né, marcar essa presença, essa visão de futuro nesse espaço. E também um agradecimento muito especial aos membros dos GTs da coalizão. Eu acho que são realmente os membros dos GTs que carregam esse piano, né?
a gente sabe, né, nossa coalizão tem um telefonema todas as terças-feiras, de manhã, às 8 da manhã, desde que ela começou, são já, nem sei, 70 semanas sem falha, em que o grupo vai discutindo como essa condução se dá e a participação dos GTs na construção desse conteúdo. GT, bom, você já falou, o grupo do trabalho. Mas, então, acho que a gente não pode, né, deixar de ressaltar a importância do GT como os carregadores do piano. Agradecer a Luana, que carrega o resto da orquestra inteira, né, que é o único recurso permanente aí da coalizão. O Marcelo, que é o maestro da orquestra ultimamente, né, tem todo um papel aí a PIB, a Solange, a Karen, que estão com a gente aí desde o começo desse processo, né? E especialmente a... Hã? Não, imagina. Imagina, né? É isso. Obrigado. E principalmente mais de 500 pessoas que passaram por aqui, que eu acho que, como o Guilherme falou, são essas as pessoas que vão fazer essa agenda se multiplicar e dar certo. Obrigado. Viu?